Olá pessoal, bom dia. Então hoje nós vamos para a nossa aula, desse dia 18 de março, pelo AVA. Então nós vamos dar continuidade à análise de perícope. Nós tínhamos parado sobre a questão da tradução, também como fazer toda aquela análise literária, e agora nós vamos dar continuidade àquilo que a gente já vinha conversando. Então, dando sequência, nós temos que perceber também a existência de campo semântico, ou seja, palavras geradoras que concentram maior carga teológica. Então, nós estamos no nosso exemplo, que era o texto do batismo de Jesus, e percebendo então palavras geradoras, nós temos aqui, em primeiro lugar, a região da Galileia. Essa região da Galileia é muito importante para o Evangelho de Marcos. Foi batizado, é o verbo que aparece pela primeira vez, que tem uma carga teológica e semântica. Nós vamos ter também o Rio Jordão. Um elemento muito forte é rasgando-se, ou seja, aquele verbo que vai fazer uma inclusão com a morte de Jesus. O Espírito, que vai aparecer pela primeira vez. E essa voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, esses elementos semânticos, ou seja, de palavras que têm um significado teológico importante, é que nós vamos trazer para depois fazer uma análise, que seria a análise que nós vamos chamar de literária teológica. Bem, o outro elemento seria propor a tipologia literária, ou seja, o gênero literário. Bem, para isso eu mandei para vocês uma lista de gênero literário. Nós não vamos trabalhar todos nesse dia, porque cada vez que o gênero literário aparecer no texto de Marcos, nós vamos trabalhar aquele gênero literário específico. Aqui nós vamos só recordar que, como nós estamos no batismo de Jesus, um gênero literário importante será a Epifania, com visão, ou seja, essa pomba que desce, o Espírito Santo em formato de pomba. Nós vamos ter também o céu que se rasga, e aí aparece então o Deus que fala. Então nós vamos ter, ao mesmo tempo, um relato de epifania de visão e um relato de epifania de audição. E aí nós vamos catalogar esse texto como epifania, ou seja, é a manifestação do messianismo de Jesus. Bem, um outro elemento é identificar o que nós chamamos de Lips in Leben, que é um termo alemão que significa ambiente de vida. Ele é para mostrar o contexto, não do texto, não o contexto do autor, mas o contexto do gênero literário. Ou seja, esse gênero literário, de que ambiente ele é mais típico. Então nós vamos ter que não é igual ao contexto histórico e político, nem social ou econômico no qual o texto foi composto, e sim uma situação padrão ou regular que motiva o surgimento do gênero literário. Então ele está mais ligado à questão do gênero literário. Bem, nós vamos ter vários ambiente vital, esse Lips in Leben, que nós chamamos que pode ser tanto a liturgia e o culto, um tribunal de justiça, catequese ou instrução, pregação missionária da igreja primitiva, que pode ser um querigma, um milagre, uma controvérsia, a polêmica e apologia, um contexto familiar, de corte real, exortativo ou comercial e outros. Bem, analisando o nosso texto sobre o batismo de Jesus, é claro que ele vai entrar nessa chamada catequese de instrução, onde nós vamos ter aí a manifestação do messianismo de Jesus para essa comunidade que nós chamamos de comunidade iniciante. Bem, continuando o nosso texto, nós vamos fazer agora a chamada análise exegética desse texto. Primeiro, nós já temos a semântica, ou seja, nós já recolhemos aquelas palavras geradoras com caráter teológico importante, e é essas palavras que nós vamos trabalhar. Depois, identificar as possíveis fontes literárias e veterotestamentárias, que nós chamamos de crítica das fontes. Bem, nós já fizemos isso quando fizemos uma análise sinótica do texto de Marcos. Ou seja, qual seria a fonte? Bem, como nós estamos em Marcos, e Marcos é uma das fontes, então para nós não temos grandes problemas, porque se estivéssemos analisando Mateus ou Lucas, então a fonte seria Marcos. Como o nosso texto é Marcos, a fonte é ele mesmo, ou seria também a que nós chamamos de fonte Q.
Porém, ele tem elementos interessantes que é com relação ao que nós chamamos de intertextualidade. Ou seja, quais são os textos do Antigo Testamento que nos ajudam a compreender, né, esse texto que nós estamos analisando, que é justamente o batismo de Jesus. Bem, com relação à intertextualidade, ou seja, qual texto do Antigo Testamento, até mesmo do Novo, que irá nos ajudar a interpretar esse texto de análise, nós temos o chamada intertextualidade com perspectiva histórico-genética. Então, é texto que podem ter influenciado a composição, a redação do texto em questão. Então, é preciso que haja probabilidade histórica de que o autor tenha conhecido e usado esses textos, ou seja, uma dependência literária, e distinguir-se entre citações diretas, formas menos explícitas como analogias, reminiscências e também alusões. Bem, esse texto, então, é uma explicação que foi dada pelo padre Cones. Então, a gente vai ver o que seria, então, o que nós chamamos de perspectiva histórica genética, ou seja, ela tem que comprovar que esse texto que nós estamos utilizando de intertextualidade, o autor realmente conhecia e realmente o autor utilizou para apresentar, por exemplo, o batismo de Jesus. Bem, esse elemento nós encontramos no texto do batismo de Lucas, com essa frase, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Bem, o texto da Bíblia de Jerusalém já nos dá em itálico para nos mostrar que essa é uma citação literal. Portanto, se é igual ao texto do Salmo 2,7, significa que o autor conhecia esse Salmo 2,7 e, portanto, utilizou esse texto. É isso que nós chamamos, então, de intertextualidade histórica genética. Agora, nós podemos também, no nosso texto, ter somente uma perspectiva semântica, ou seja, textos mesmo ulteriores ou de outros ambientes, que pode esclarecer o sentido do texto em questão. Nem é preciso o autor ter conhecido esses textos, mas as suas ideias podem ser esclarecidas por eles no nível da leitura. Então, o que seria isso? Então, não é uma citação direta, mas é uma alusão, ou um termo, ou uma palavra, um significado de uma palavra que é do Antigo Testamento, que pode nos ajudar a compreender. No nosso texto do batismo, em Marcos, nós temos essa frase, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aqui nesse texto, do lado, né, da Bíblia de Jerusalém, nós temos aí Isaías 42:1. Então, esse não é um texto literal, porque nós não temos ele em negrito, e se a gente procurar o texto de Isaías 42, nós não vamos encontrar essa frase, só que tem palavras aqui como meu filho amado, em ti me comprazo, que faz uma alusão ao texto de Isaías 42:1, e, portanto, nós podemos interpretar o batismo de Jesus nessa ótica da tradição que nós chamamos de tradição profética. Isso também acontece com o texto acima, que diz, e logo ao subir da água, o céu se rasgou, né, e ele viu como o Espírito, como uma pomba, descer até ele. Essa palavra descer até ele nos faz de novo uma alusão a Isaías, aí 63:11 e 19, quando há uma súplica nesse texto de Isaías, e o profeta então pede para o povo pede para que Deus venha ao socorro do seu povo e, portanto, que ele desça até o povo de Israel. Então, aqui nós, quando vê que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, desce, significa que Deus está, esse texto nos remete àquele texto de Isaías 63, quando o povo suplica que Deus realmente envie, portanto, venha com sua presença ou envie o seu Espírito. Então, nós temos o que nós chamamos de intertextualidade no campo, mas com aspecto semântico, mas não é uma citação literal. Nós também temos o que é chamado de intratextualidade. O que é intratextualidade? É quando um texto do próprio Evangelho de Marcos nos ajuda a interpretar o batismo de Jesus, ou o batismo de Jesus ajuda a interpretar outro texto. Aqui nós vamos ter
uma intratextualidade, que é Marcos 9, que será o texto da transfiguração de Jesus. Portanto, o batismo de Jesus e a transfiguração, um texto acaba explicando o outro. Então, o messianismo de Jesus, que é dado somente a Jesus no batismo, na transfiguração é dada a revelação a esses discípulos que estão junto com Jesus, esses 3 discípulos, e, portanto, a gente encontra um eco, né, uma alusão entre esses 2 textos, do batismo e da transfiguração de Jesus. Bem, aí a gente chega na nossa parte que seria a síntese teológica. Como eu disse, nós chamamos de síntese literária teológica porque todos esses elementos que nós fomos analisando no decorrer do texto vão desembocar aqui, nessa análise teológica. Então, a síntese teológica é partir de uma boa comparação sinótica, perceber a originalidade do autor. Então, nós já fizemos essa análise sinótica, mostrando qual é a originalidade de Marcos. Então, Marcos não fala para todas as pessoas que estão ao redor, não se revela, seja o messianismo de Jesus para todos. A gente tem o verbo rasgar, que é uma característica de Marcos. Essa questão também de geografia, mostrar detalhes sobre a geografia que nós não encontramos nem em Lucas e nem em Mateus. Portanto, ele tem algumas características que serão importantes para a teologia marcana. Depois, à luz da unidade de toda a Escritura e da analogia da fé, aprofundar teologicamente as grandes temáticas teológicas descobertas na análise literária. Aí consultar alguns dicionários teológicos sobre as temáticas a serem trabalhadas. E aí foi dado para vocês aquela folha onde nós temos as várias teologias, quando a gente apresentava como uma metodologia bíblica. Então, quais são as grandes teologias? Nós sabemos que existem as teologias mais ligadas ao campo da sistemática, que é a cristologia, a eclesiologia, nós temos também escatologia, antropologia teológica, teologia fundamental, que faz parte da teologia sistemática. Mas no campo bíblico, nós vamos ter também teologias próprias da Bíblia. Então, nós temos a teologia da criação, vocês estão estudando o Pentateuco, está muito ligada a isso, a teologia da eleição, a teologia da aliança. Nós temos 2 teologias da aliança, uma que eu falava que é uma teologia condicionada, bilateral, que é uma aliança muito própria do chamado escola deuteronomista, e a aliança ligada à tradição sacerdotal, que é mais unilateral, incondicionada. Então, essas características da aliança que a gente tem que perceber no decorrer do texto. Temos a teologia exodal, que também vocês estão estudando no Pentateuco, toda ligada a essa revelação do nome de Deus, então Adonai, o tetragrama. Nós vamos ter também essa libertação da escravidão como um resgate de Deus da sua propriedade, que será o povo que se torna um povo eleito, e também que Deus dá essa lei ao povo para que ele possa, obedecendo essa lei, receber, portanto, as bênçãos ou as maldições ou o castigo. Então, aí nós vamos ter 2 teologias. A teologia do êxodo, que é justamente essa saída do povo da escravidão à procura, em busca dessa terra prometida, e a teologia do Sinai, que seria a teologia mais ligada à questão da lei, que é dada no Sinai para Moisés, para que o povo, cumprindo essas leis, possa ser fiel a essa aliança estabelecida com Deus. Temos o que nós chamamos de teologia da presença, ou a teologia da Shekhinah, que seria essa teologia onde nos mostra essa presença de Deus no meio do povo, essa presença de Deus no meio da criação, do templo de Jerusalém, do templo do tabernáculo no deserto. Então, essa presença de Deus em vários momentos. Essa é uma teologia própria da tradição rabínica e também da teologia bíblica. Temos também a teologia da retribuição, que consiste em ganhar as bênçãos de Deus, se a pessoa for fiel à aliança, ou a maldição, quando a pessoa é infiel, ou quando o povo é infiel à aliança. Então, essas são praticamente uma teologia que marca a tradição chamada deuteronomista.
Nós vamos ter também a tradição deuteronomista, que tem como foco, né, essa tradição, o teologia ou tradição, onde apresenta um único Deus, um único povo, um único templo, um único rei, muito ligado, portanto, à tradição davídica, né, onde considera Judá como a terra santa, um único rei, é justamente da descendência davídica, e aí está todo mundo relacionado a essa questão do santuário, do templo, que vai ser muito explícita no texto do Deuteronômio, que vocês também já estão estudando no Pentateuco e que estão aprofundando com certeza nas chamadas obras deuteronomistas, né, na tradição, no estudo, né, dos livros históricos e também estudando os livros proféticos. Depois nós vamos ter a teologia sacerdotal, que é uma teologia muito diferente da deuteronomista, já que fixa muito na questão da cronologia, fixa na genealogia, muito importante a história. O elemento tempo é extremamente importante para essa teologia e que vocês também irão ver estudando Levítico, já que Levítico e o livro dos Números são aqueles representantes, né, da teologia chamada teologia sacerdotal. Nós vamos ter também a teologia profética, vocês já estão vendo, que é muito marcada pela eleição e também pela teologia da aliança. E a questão da teologia sapiencial, que fala do cotidiano, da sabedoria, do conhecimento prático. Ou seja, é perceber Deus nos elementos cotidianos, na questão da vida e da morte, das pessoas justas e injustas, das relações humanas, né, que vocês vão estudar mais tarde, tendo presente também os livros relacionados aos sapienciais. É uma teologia também que tem o seu foco a questão do conhecimento, a questão da sabedoria, não uma sabedoria intelectual, mas uma sabedoria que vem na prática. Também a questão da pré-existência da sabedoria, que depois nós vamos encontrar nos evangelhos, sobretudo no Evangelho segundo João. E tem as teologias, né, do Novo Testamento, como as características da teologia marcana, que ele tem teologia própria, a questão mateana, lucana, joanina, a teologia paulina, e também a teologia apocalíptica, que nós vamos encontrar alguns elementos em Marcos 13. Portanto, quando a gente chegar lá, a gente vai estudar um pouco mais essa característica, né, da teologia chamada apocalíptica, que está muito relacionado também ao gênero literário ou elementos, né, da chamada apocalíptica judaica. Bem, vocês vão ter também essa nova chave linguística do Novo Testamento, que é um subsídio que ajuda, ele praticamente faz uma síntese dos problemas gramaticais do texto. Então, se você quer saber os problemas gramaticais, mas não tem todas as gramáticas gregas, nem hebraicas, nem outras gramáticas que possam ajudar a análise do texto bíblico, essa nova chave linguística do Novo Testamento já vai nos dar toda aquela parte morfológica, de verbo, da gramática, os problemas do vocabulário, da definição também da gramática, já uma síntese para nós e vai dar já uma tradução possível, né, considerando, eliminando esses problemas gramaticais. Então, vocês receberam essa folha, né, ele vai dar, então, praticamente o texto, dá o versículo e depois, então, vai fazendo análise das palavras, da morfologia, como pode ser traduzido, resolvendo, então, os problemas gramaticais. Nós vamos ter um outro subsídio que se chama léxico greco-português do Novo Testamento, do NIDA. Ele, vocês também já receberam, ele vai pegar a palavra, por exemplo, a palavra batismo, a palavra batizou, a palavra céu, e vai mostrar qual é o significado dessa palavra para esse autor, que no nosso caso é o Evangelho segundo João. Então a gente vai percebendo também, ele dá uma questão mais histórica, por exemplo, o que é o batismo, o que significa um batismo de arrependimento, qual é a diferença do batismo de Jesus, e aí a gente vai tendo também elementos, né, para fazer o aspecto teológico e literário. Bem, por fim, nós vamos fazer uma síntese semântica, ou seja, propor ao menos uma atualização semântica
para a perícope estudada, ou seja, tirar a mensagem para as comunidades cristãs de hoje. Então, depois que você fez toda a análise, aí a grande pergunta é, qual é a mensagem que esse texto tem para nós hoje? Também nós estamos falando do batismo de Jesus, onde tem a revelação do messianismo de Jesus. Então a grande pergunta é, quem é Jesus para nós hoje? O que significa falar que Jesus é o Filho amado, né, no qual Deus coloca todo o seu agrado? O que significa, né, receber o Espírito Santo no batismo, né, nos dias de hoje? Será que as pessoas entendem o que é afirmar que Jesus é o Messias, né? Qual é o papel de João Batista naquele tempo e qual é o papel de João Batista nos tempos de hoje? Né? O que significa, né, esses elementos para o dia de hoje? Então é só depois de toda essa análise é que vocês vão falar qual é a mensagem, né, que esse texto vai nos proporcionar para o dia de hoje. Então, fazendo uma síntese, né, numa análise simplificada do que vocês devem fazer no trabalho, né, que eu entreguei em grupo, é primeiro indicar os elementos, pegar o seu texto e indicar os elementos do contexto. Bem, nós estamos no Evangelho de Marcos, o contexto será o Império Romano, e perceber quais elementos antropológicos, sociológicos aparecem nesse texto. Também culturais, religiosos, né, de rituais, né, porque cada um vai ter o seu texto muito diferente, então você vai ter que colher esses elementos. Segundo é apresentar uma crítica textual documental. Como eu já disse, já tem um livro que faz uma análise dessa crítica, então é só você ler, perceber e analisar se você concorda ou não com a explicação desse autor, então não precisa fazer todo aquele trabalho, né, de analisar as críticas textuais. Então não fique assim, desesperado, e agora como eu vou fazer? Eu não sei grego e hebraico, né? E aí já começa a se desesperar. Então esses textos já, esse subsídio já nos dá, né, essa análise praticamente pronta. Depois oferecer uma tradução, que eu pediria que vocês então, quem não sabe grego, quem sabe pode fazer a tradução. Mas quem não sabe, pegar, né, a sinopse do Padre Cones, que é esse livro, né, sinopse dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e da fonte Q, onde vocês vão encontrar ali uma tradução literal do texto de Marcos. Então se sirva dessa também do texto interlinear, onde vocês vão conseguir comparar, né, que verbo existe, e qual forma está esse verbo, se vocês têm alguma modificação, alguma sugestão para dar dessa sinopse que foi feita pelo Padre Cones. Depois, oferecer uma tradução, né, já coloquei, delimitar o texto considerando toda a obra, então aí vocês vão ver, em cada momento eu vou entregar para vocês as seções, né, do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, a primeira sessão, a segunda sessão, onde começa, onde termina, então isso não vai ter muita dificuldade, só saber onde está localizada, né, a sua perícope, em qual sessão dessas, na primeira ou na segunda parte, ou nas divisões que o livro próprio nos dá. E também a delimitação da sua perícope, né, onde a sua perícope está inserida e qual é a importância da sua perícope dentro, né, dessa grande obra, que seria o Evangelho segundo Marcos. Depois, situar, né, nesse contexto, seja como é que ele separa, ou seja, a delimitação da sua perícope, por que ele separa da anterior e por que ela se separa da posterior. Então aí vê os detalhes, a questão de tempo, de lugar, se muda os personagens, se muda a temática, todos aqueles elementos que nós já vimos na aula passada quando falamos sobre a delimitação de um texto. Identificar o gênero literário, e depois me fazer análise literária teológica, né, descobrindo também quais são as intertextualidade e intratextualidade, ou seja, quais são os textos do Antigo Testamento, né, pegam justamente do Antigo, que isso vai ajudar a gente interpretar o texto que a gente está analisando. E aí, então, todo aquele trabalho que você fez de recolher as palavras teológicas, aquelas palavras que são importantes, o significado das palavras que são analisados separadamente, agora nós vamos colocar num texto,
né, onde ele vai nos mostrar qual é a finalidade teológica, né, de utilizar essa palavra, de repetir às vezes 4, 5 vezes o mesmo termo ou o mesmo verbo, qual é o sentido teológico para marcos de determinadas expressões. Então aí você não vai me colocar as análises separadas, mas vai me dar um texto, um comentário onde possa abarcar todos esses elementos, né, da sua análise, da análise de perícope. E por fim, então, me fazer uma síntese hermenêutica, ou seja, esse texto, qual é a mensagem, né, que esse texto traz para nós, ou seja, qual é a mensagem que esse texto traz para a nossa realidade. E aí eu pediria, né, que cada um, como nós somos um grupo muito diversificado, que cada aluno que faz parte desse grupo pudesse escrever aí no seu trabalho como é que esse texto ilumina a sua realidade, ou em Belo Horizonte, ou a sua realidade da Igreja do México, da Venezuela, ou da Itália, ou da sua realidade dentro da sua congregação, ou no trabalho pastoral. Ou seja, coloque uma realidade concreta, né, aquela que você está vendo ou que está sentindo, né, diante do trabalho pastoral que você está fazendo, do estágio, ou da sua realidade cultural, né, da sua realidade, por exemplo, do Congo, né, quem é africano, da Itália ou da América Latina, dos vários países da América Latina, do Brasil. Então aí você pode escolher. E aí, como são 3 alunos, eu pediria que cada um fizesse isso individualmente e colocasse, né, num trabalho único, né, vocês vão fazer o trabalho em conjunto, mas no final colocasse 3, né, síntese hermenêutica, tendo presente a realidade diversificada, né, dos alunos que estão nesse grupo. E ali vocês podem discutir também essas diversidades, né, que vocês vão encontrar fazendo esse trabalho. Então agora nós vamos dar um intervalo, né, e aí a gente volta para falar sobre o Evangelho, a introdução, né, do contexto do Evangelho segundo Marcos.